Olá, muito bom dia. Privilégio poder adentrar a sua casa. Muita saudade de alguns irmãos que eu ainda não pude vê-los, abraçá-los e outros também que estão distantes, mas queria deixar aqui o meu abraço. Gostaria de deixar aqui uma mensagem que Deus tem colocado no nosso coração para você também poder compartilhar da verdade da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe dê a revelação plena da sua palavra no estudo de hoje, ok? Imagina você, se você hoje, dia 9 de maio de 2021, você descobre, fica sabendo, que o seu pai é o diabo. Isso mesmo. Você descobre no dia 9 de maio de 2021, depois de uma vida longa, várias coisas acontecendo, e você descobre exatamente hoje que você é filho do diabo. Qual seria a reação? O que você faria? Como sair dessa paternidade? Este assunto eu gostaria de trabalhar com você hoje. O que nos leva a afirmar que uma pessoa é filha espiritual do diabo? Com que base podemos demonstrar isso? Toda a base está descrita na verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós encontramos em Romanos 3:23, a palavra de Deus dizendo, claramente, você pode conferir na sua Bíblia, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Ou seja, quando eu nasci, quando você nasceu, nós nascemos com o pecado. Nascemos portadores de uma natureza pecadora. Consequentemente, por herança, nós temos por pai ao diabo. Isso está descrito em 1 João capítulo 3, o verso 8. Quem comete o pecado é do diabo. Ou seja, são textos que não são muito lidos, ou então lê-se rapidamente. Mas aqui é para nós pensarmos, considerarmos, e você sair do engano, do engodo. Você, apesar de ter uma boa religião, uma boa reputação, você nunca fez mal, agrediu, você não rouba, você é uma pessoa idônea, mas tudo isso não significa que você é de Deus. Porque uma vez que nascemos em pecado. E com o pecado, somos filhos espirituais do diabo. Com que base ainda podemos afirmar isto? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, lá no Éden. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, eu nasci, e quando nasci morto para Deus. Filho espiritual do diabo. Agora imagina se o Senhor Jesus Cristo chega para você e diz isto, o que ele disse lá no passado, que está em João 8:44. Ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sai dos lábios do Senhor Jesus Cristo essa afirmação: vós tendes por pai ao diabo. Porque é a mesma característica, é a mesma linhagem, é o mesmo DNA. Não se firma na verdade. Se firma às vezes em denominações, em igrejas, mas na verdade, na palavra de Deus. Na sequência de João 8, olha só o versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ou seja, o ser humano inventa entretenimento à vontade. Entretenimento até em algumas denominações, envolver pessoas, movimento e várias situações dentro de uma comunidade, mas a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, o que realmente ela mostra, quem é o ser humano, como que esse ser humano precisa de uma intervenção divina para a mudança de vida, vida de moral, vida de caráter, mudança total. Então, a palavra de Deus que está entrando agora na sua casa e também no seu coração, ela diz: você é filho espiritual do diabo, porque quem comete pecado é do diabo. Em 1 João 3, o verso 8, tem uma sequência desse versículo dizendo assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo ele não veio simplesmente para se apresentar, fazer milagres, morrer na cruz, voltar ao Pai, sem ter um objetivo específico. Jesus veio, demonstrou o seu amor, fez milagres e foi à cruz. Naquele momento da cruz, a sua alma entra numa profunda tristeza, orando da seguinte forma: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus estava numa guerra muito grande quando foi à cruz. Por quê? Porque era muita dor, muito sofrimento. Ele, como homem, ele sabia o que era morrer, ter a última gota de sangue sair do seu corpo. Mas Deus não o poupou deste sacrifício. E por quê? Porque só existe um meio de libertar você, eu, a raça humana, desse pai espiritual chamado diabo. Você encontra isso em João capítulo 12. Nós sempre citamos aqui o verso 32, mas hoje eu vou citar o 31 e o 32, que nos dizem assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Satanás no controle, filhos que nascem nesse mundo, nascem contaminados pelo pecado, mortos espiritualmente, filhos espirituais do diabo. E Jesus veio com esse objetivo, fazer o que? Resgatar o homem, libertar o homem. Então ele fez isso onde? Na cruz. João 12:32 diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Por que Jesus nos atrai em seu corpo? Para nos levar à morte. Não é a morte física, mas é a morte do veneno, é a morte do pecado, é a morte do velho homem com o qual você nasceu e eu nasci. Romanos 6,6 diz isso claramente.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ou seja, Jesus nos atrai no seu corpo, Jesus leva à morte o nosso velho homem em seu corpo, e isso é descrito em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. É isto que diz a palavra de Deus. Ou seja, eu e você morremos com Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Para que aquela filiação, filhos espirituais do diabo, escravos do pecado, fosse totalmente destruído ali, no corpo do Senhor Jesus Cristo. E finalmente Jesus ressuscita. Efésios 2,6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu por uma obra divina, sobrenatural. Em 2 Coríntios 5, o verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Hoje você está sabendo, você nasceu nesse mundo, está com uma natureza de pecado, separado de Deus e filho espiritual do diabo. O que você vai fazer diante deste caos, dessa calamidade? Quando Deus abriu os meus olhos para ver que eu era filho espiritual do diabo, condenado, Ele me levou a esta palavra, a palavra de Deus, e foi onde Ele me revelou e quer revelar a você que Jesus veio para tirar você das garras de Satanás, tirar você do império das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Detalhe, tudo isso de graça. Se você quiser, hoje você pode ir no seu quarto ou na sala, se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, cumpra-se esta palavra no meu coração. Eu não quero continuar escravo do pecado e filho espiritual do diabo. Ok? Um grande abraço, um excelente domingo. Foi muito bom estar com você hoje. Tchau!